O ato de introspectar. Quando damos um passo para fora das rotinas normais da sociedade, quando paramos para refletir na vida diária, desencadeia as forças criativas, às vezes nos admirando com o que parece óbvio, às vezes mostrando nossas contradições, preconceitos e convicções inabaláveis e paralisantes. Nossa experiência vivida se transforma em experiência compreendida. Como um raio nos atinge, modificando quem somos, onde estamos e para onde vamos. Boa noite, amados ouvintes, mais uma vez com vocês para o programa Pensamento Livre, o sócio-pensador Fiorello Agostini. E na noite de hoje eu tinha prometido a vocês que iríamos falar sobre ansiedade, mas vamos adiar um pouco para o próximo programa e vamos reforçar um pouco aquele assunto que a gente já vinha trazendo nos programas anteriores, relacionados aos princípios praticados pela Sociedade do Pensamento Livre. Como nós dissemos anteriormente, escolhemos princípios porque princípios são leis naturais que regem todo o universo e regem também as consequências das ações dos seres humanos. E nós adotamos então 4 princípios de cunho pessoal, e esses princípios são: o primeiro, admissão de limites. Quando nós falamos que princípio é algo natural e inerente ao ser humano, a gente coloca esses princípios nesta ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas para que você, amado ouvinte, tenha a percepção do quanto que isto lhe diz respeito. E o princípio 1, quando ele fala da admissão de limites, ele nos coloca 2 questões específicas. A primeira, os limites que nos são impostos pelas leis, pelas regras necessárias, seja numa empresa, seja numa família, seja na sociedade como um todo. Existem leis, existem normas as quais devemos respeitá-las e adequar a nossa vida até para não nos marginalizarmos, ou seja, para não vivermos à margem da sociedade. Então, para nos sentirmos inseridos no todo da sociedade, devemos efetivamente respeitar esses limites. Mas existem aqueles limites que são os limites que impedem o nosso avanço na vida, que impedem a realização dos nossos projetos. E sobre esses princípios, e são nesses limites, melhor dizendo, que a Sociedade do Pensamento Livre trabalha através da introspecção. Relembrando então o princípio 2, ele nos coloca que devemos buscar a superação destes limites que atrapalham a nossa vida. Obviamente que o princípio 1 e o princípio 2, eles são só propósitos, ou seja, uma proposta de vida nova para que eu possa, de certa forma, organizar um pouco melhor a minha vida. Mas até então ele não requer nenhum tipo de ação, nenhum tipo de atitude mais direta. Seria só a admissão de que de fato a vida impõe limites, né? E que alguns desses limites precisam ser respeitados, e isto é quase que óbvio e natural, e outros limites precisam ser superados para que possamos atingir nossas metas e nossos objetivos. Até então, o princípio 1 e 2, eles só situam essas questões, mas eles não atuam, ou seja, eles não vão transformar. Eles só vão, de certa forma, nos demonstrar, e às vezes até não de forma muito precisa, o que efetivamente precisamos superar. Já o nosso princípio 3, tempo para o pensamento livre e introspectivo, requer ação. É aí efetivamente que se instala a ação que poderá constituir em mudanças que nos trarão ganhos sem sombra de dúvidas. E nós vamos a um breve intervalo e voltaremos em seguida para falar um pouco então do princípio 3 e do princípio 4. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 05 59.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José. Ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini Filho, para mais um de nossos programas Pensamento Livre. Lembrando sempre que o nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu me referi num programa anterior às famosas fábulas de Esopo, e uma delas ele falava de um agricultor, não sei se vou precisar aqui com exatidão, mas que era tremendamente pobre, muito pobre, e um determinado dia, para sua surpresa, quando ele foi visitar uma de suas gansas preferidas, ele encontrou um enorme ovo dourado. E para sua surpresa, ele percebeu que aquele ovo era de ouro puro. No dia seguinte, ele visitou a gansa novamente e havia outro ovo e assim sucessivamente. E o agricultor se tornou imensamente rico, tremendamente rico. Só que também ele se tornou impaciente. Então, num dado momento, ele decidiu matar a gansa e retirar todos os ovos que havia de uma só vez. E obviamente ele não encontrou absolutamente nada. Se nós fôssemos falar de forma hipotética dessa fábula, a gansa de certa forma representa a vida de cada um de nós. Os ovos de ouro são aquilo que nós produzimos, ou seja, em relação à vida, e tudo aquilo que está relacionado à nossa vida. Então, obviamente, seria coerente que a gente cuidasse bem da gansa, para que ela pudesse continuar produzindo esses ovos de ouro. E a pergunta que às vezes eu me faço, poxa vida, temos tanta perspectiva, tanta coisa a ser realizado, tantos sonhos, tantos projetos a realizar, no entanto, como estamos cuidando de cada um de nós? Porque aqueles projetos que nascem em nós e se realizam através de nós depende efetivamente do cuidado e do carinho e do amor que cada um tem em primeira instância para consigo mesmo. E os princípios da sociedade do pensamento livre tentam exatamente evidenciar isto, quer dizer, ou seja, quais são as minhas aptidões, quais são as minhas qualidades e quais são as minhas inabilidades, as minhas deficiências, o que eu preciso superar, o que efetivamente, onde efetivamente eu preciso avançar. Nós falamos então do princípio 1, do princípio 2, e o terceiro princípio nos diz o seguinte, que precisamos ter tempo para o pensamento livre e introspectivo. Este princípio, basicamente, objetiva a ação que vai propiciar a possibilidade de uma vida mais ajustada. Porque a primeira ação que nós sugerimos é exatamente o tempo para o pensamento livre e introspectivo. E por que pensamento livre e introspectivo? Porque esta é a proposta da introspecção disciplinada. Então, ouvinte, no momento em que julgar mais adequado, sugerimos que sentado ou deitado confortavelmente, feche os seus olhos e mentalize. Estou só comigo mesmo nesse instante. Pense sobre suas ações e os sentimentos que elas provocam em você. Seja o seu mentor e o seu juiz. Por mais que às vezes algumas pessoas cheguem a fazer insinuações absurdas de possíveis maldições, somos nascidos da mesma vertente, portanto detentores do mesmo bem ou mal que possa nos compor. O que nos faz diferentes são as nossas escolhas, que reside na liberdade de todo ser. A liberdade e a prisão estão dentro de nós. Deixe seus pensamentos fluírem. Tome posse de sua vida
Não transfira para outros seus defeitos ou suas virtudes. Comece a se conhecer melhor. Lembre-se que a introspecção, por ser uma análise pessoal de pensamentos e sentimentos, talvez seja o único tempo de nossa vida reservado exclusivamente a nós mesmos. Se tivermos a boa disposição de começarmos a exercitar o pensamento livre da introspecção, logo isso se tornará constante e teremos muitos momentos introspectivos e, consequentemente, uma gama maior de soluções nascidas da liberdade do nosso pensar. Há casos em que, mesmo quando o problema já se instalou como doença, a pessoa pode admitir no momento introspectivo a necessidade da ajuda profissional especializada. Em outros, divide na introspecção partilhada a dificuldade da solução do problema e vê na superação do outro um caminho possível. Mas na maioria das vezes, cada um não só acha a solução em si mesmo, mas ainda revela valores e potenciais em si ainda não percebidos. Vou dar um exemplo de como vivemos a nossa vida. Vou tentar equacionar um único dia. Suponhamos que o meu dia tenha começado às 0h. Nesse instante eu estava começando a dormir. Tive uma noite tranquila de sono, acordei às 8h30, fiz uma higiene pessoal, minha introspecção matinal de 10 minutos, beijei minha esposa desejando um bom dia, tomamos café e fui trabalhar. Saí do trabalho às 18h30, tive um breve encontro com alguns amigos e cheguei em casa por volta das 20h. Então, conversamos um pouco na sala sobre questões relacionadas ao trabalho e ao lar, jantamos por volta das 21h30, assistimos um pouco de televisão e por volta das 11h30 nos dirigimos para o quarto de dormir. Assim encerrou-se o dia de 24 horas. Podemos dizer que é um dia comum na maioria das pessoas, salvo algumas alterações. O que podemos observar desta experiência é que na maior parte da nossa vida nos interiorizamos muito pouco. Até quando nós fazemos o que gostamos, seja na igreja, no clube ou no bar, dificilmente o exercício permite exclusividade. O mais comum é estarmos envolvidos nos componentes da vida coletiva, que são culturais, econômicos e políticos. Temos uma vida pessoal, mas a vivemos de forma periférica. Como esse exemplo que dei, momentos com a família, momentos no trabalho, no lazer, com os amigos, e mesmo quando sós, dificilmente pensamos em nós. Nossos pensamentos divagam sobre os assuntos citados. É verdade que são componentes da nossa vida, mas, como demonstramos nesse exemplo que dei agora, podemos perceber que num dia de 24 horas, apenas 10 minutos foram direcionados diretamente à minha pessoa e, na maioria das vezes, nem esse tempo ínfimo conseguimos dedicar exclusivamente a nós mesmos. Ora, se nós não temos a capacidade de avaliar corretamente o que sentimos em relação ao que fazemos, é quase natural que muitas vezes perdemos a noção dos limites a serem respeitados e dos limites a serem superados. Mas nunca é tarde para começar a incluir ao nosso dia o exercício que nos situa em nós mesmos, ou seja, a introspecção. Os desejos naturais que nos compõem, devemos entendê-los para satisfazê-los de forma saudável e equilibrada. A introspecção, aos poucos, nos revela as nossas reais necessidades e as compulsões e desequilíbrios desnecessários ao bem viver. Mesmo nesse caso, na maioria das vezes, o pensamento livre na introspecção de forma intuitiva traz à luz atitudes mentais que dão diretrizes a ações mais coerentes. Um problema comum à maioria das pessoas é a ansiedade. Por isso que nós estaremos, talvez no próximo sábado, fazendo um programa específico sobre a ansiedade. Porque nós temos tido muito sucesso na questão da ansiedade. É quase unânime a superação pelas pessoas que se propuseram a prática da introspecção disciplinada. Eu sei que pode parecer a ansiedade um problema
que não seja um problema grave, mas posso afirmar a vocês que através da partilha em nossos encontros, que em muitos casos ela foi a mola propulsora de desequilíbrios como, por exemplo, compulsão por comida, doces e bebidas, para não citar outros. Outro exemplo prático que tem demonstrado avanços benéficos relacionados, por exemplo, à obesidade, é a prática da introspecção disciplinada e o que ela tem propiciado aos praticantes no momento da alimentação. Porque se você estiver centrado no sabor específico de cada alimento profundamente, enquanto degusta cada um, vão decorrer os seguintes benefícios: um prazer maior na percepção do sabor individual de cada alimento, uma satisfação maior com uma quantidade menor do que quando se alimentava compulsivamente, uma economia maior na hora das compras e a satisfação de sentir-se bem alimentado perdendo peso. Os resultados têm sido fantásticos. Dentre todos esses benefícios que a gente vem colocando para você, amado ouvinte, na noite de hoje, obviamente que não podemos citar, como dissemos anteriormente, num programa anterior, citando o apóstolo Paulo, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então cabe a cada um, efetivamente, através do exercício da introspecção, ter a percepção, porque já dissemos que o pensamento livre, introspectivo, quando você se coloca nessa proposta introspectiva, a introspecção age de duas formas. Primeiro, ela situa realmente aquilo que é mais urgente na sua vida, ou seja, aquilo que está atrapalhando mais em relação àquilo que você está objetivando. Mas ela não fica só situando o problema, ela também dá luz à solução, ou seja, ela propicia a possibilidade da intuição criativa, da nova ação, dessa atitude mental, porque primeiro se dá a nível de pensamento, mas a introspecção não age sozinha, ou seja, ela traz a nível de consciência os pensamentos que precisam ser executados na ação consciente, através da razão, que vai fazer a análise de cada ação posterior àquilo que efetivamente tem nos prejudicado. Em muitos casos, os benefícios decorrentes do pensamento livre, introspectivo, relacionado a todas essas questões que já dispusemos, temos presenciado ainda que as pessoas tiveram um grau de acerto nos momentos decisivos da vida muito maior que antes de fazer da introspecção uma aliada. A nossa vida, ela é permeada por constantes tomadas de decisões. Estamos sempre entre o sim e o não, desde as questões mais simples às mais complexas, como por exemplo, deixo meu filho ir naquela excursão? Compro aquela casa? Vendo o carro? Será que ela é o par ideal para mim? Faço essa viagem? Vou ao médico consultar? Sabemos que em muitos casos o sim ou não depende única e exclusivamente da nossa decisão. E muitas vezes optamos pela decisão errada. Outras vezes nós ficamos na dúvida se aquela foi a decisão acertada. Eu diria que há uma ausência de poder relacionada a nós seres humanos. Aí você poderia estar me perguntando, mas que tipo de poder? Poder sobre o outro? Poder? Não, poder de decisão. Porque realmente a nossa vida ela é permeada pelo sim e pelo não desde o momento que tiramos o pé da cama, né? Tomo café, não tomo café, saio já, não saio já, quer dizer, quando estou atrasado, o que faço num primeiro momento, né? Então a nossa vida constantemente, um dia de 24 horas é tomada de decisões durante o dia todo. E se você já tem uma família constituída, aí as decisões são maiores, porque são as necessidades do filho, ou da esposa, ou do esposo, para as mulheres que estão me ouvindo, né? E às vezes você tem que tomar decisões importantes, não só relacionadas a você, mas que muitas vezes até afetam outras pessoas. E como é difícil para nós quando nós não temos o poder de decisão, ou seja, quando nós não temos convicção de que a escolha que estamos fazendo é a escolha correta. Esses exemplos simples que citei, por exemplo, deixo meu filho ir nessa excursão, quantas vezes eu vejo o pai enredados? Ora, se não deixo, ele vai ficar em casa irritado e infeliz. Portanto, se deixo, qual é os riscos que ele corre nessa viagem, etc. Então parece que são questões simples, mas na realidade não são.
E na maioria das vezes, como disse anteriormente, mesmo quando tomamos a decisão, seja ela qual for, ficamos sofrendo depois de ter decidido se aquela efetivamente foi a decisão mais acertada. Eu digo a vocês sem medo de errar, a importância da introspecção na vida de cada um de nós não tem nem como mensurar, porque estas decisões se tornam tão simples a partir do momento que nós temos a prática introspectiva e temos a constância da prática introspectiva. Eu já fiz uma referência aqui sobre um dos capítulos do livro chamado Introspecção, onde eu coloco a introspecção espontânea e dedico um capítulo inteiro a ela. Quando eu escrevi a esse respeito, muitos sócios da Sociedade do Pensamento Livre me questionaram: introspecção espontânea não existe, porque se ela é espontânea, ela não é uma proposta. E eu dizia e argumentava: existe a introspecção espontânea, porque ela efetivamente não é uma proposta, ela é uma consequência de uma prática que antecede. Ou seja, isso que eu estou sugerindo hoje no princípio 3. Tempo para o pensamento livre e introspectivo. Porque se tiro 3, 5, 10 minutos diariamente de forma disciplinada para pensar em mim, na minha vida e sobre mim e sobre tudo aquilo que está relacionado à minha pessoa, acredite, amado ouvinte, a introspecção espontânea se institui na nossa vida de tal forma que no momento da nossa tomada de decisões ela acontece de forma sintomática. Não é necessário que eu me proponha a ela, não é necessário que eu feche os meus olhos. A minha análise é simultânea ao fato. Eu consigo analisar os prós e contras de cada questão e, na 99% das vezes, tomar a decisão mais acertada. Porque a introspecção pode anteceder qualquer dúvida que possamos ter. Voltamos-nos para nós um momento, damos um tempo para o pensamento ajustar-se ao fato, avaliamos apenas em nós os reflexos positivos e negativos do sim ou do não, e a resposta virá. E na quase totalidade das pessoas que se propuseram a esse exercício, a decisão tomada sempre foi acertada. Na introspecção não devo avaliar o que os outros vão pensar ou sentir, mas sim refletir apenas sobre a minha própria pessoa, e a tomada de decisão, seja ela qual for, me diz respeito. Só damos ao outro aquilo que possuímos. Se sou incapaz de ser honesto comigo mesmo, como serei com o outro? Portanto, até nesta questão, quando nós tomamos decisões que envolvem outras pessoas, nós temos que avaliar em nós o peso da tomada de decisão. E todo esse exercício, como disse anteriormente, se dá de forma simultânea quando nos tornamos um praticante disciplinado da introspecção. Por isso estou sempre sugerindo: tire 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos de um dia de 24 horas que gentilmente te é dado e use esse tempo para você. Dedique esse tempo exclusivamente a você. Não viva a sua vida de forma periférica. Centre-se nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Que tipo de sentimentos que afloram em minha vida e são decorrentes de que tipo de pensamentos que fazem parte da minha vida? Por que isto faz parte da minha vida? De que forma lido com estas questões? Então, esta prática disciplinada da introspecção matinal leva a você a essa tomada de decisões, como disse, com um grau de acerto tremendamente grande. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages,
Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini Filho, no nosso programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje, reforçando aqui sobre os princípios da Sociedade do Pensamento Livre, que, como já disse anteriormente, são 4, ou seja, primeiro, admissão de limites; segundo, busca da superação de limites; terceiro, tempo para o pensamento livre introspectivo; e quarto, análise da transformação. Nós vamos prosseguir falando mais um pouco aqui do terceiro para passarmos posteriormente para o quarto princípio. Existem formas, às vezes, de fugir à nossa responsabilidade. E uma delas é justificar as nossas decisões ou as nossas omissões culpando outras pessoas. Por exemplo, quantas vezes a gente escuta alguém dizer: o cara é um velhaco, não pagou o que me deve. Outro exemplo: você não conhece a minha mulher, é impossível ser feliz com ela. Arrependi-me de ter feito essa viagem. O corretor me enganou, paguei muito caro o imóvel. Nesses exemplos, nós percebemos que existe o sentimento de culpa pela decisão errada. E em muitos casos tentamos amenizar nossa culpa transferindo a responsabilidade da nossa decisão para o outro. Ora, nesses simples exemplos, por exemplo, quando o cara te solicita um dinheiro emprestado, como cita aqui, né? Ele é um velhaco, não pagou o que me deve. A decisão é nossa, quer dizer, nós podemos dispor daquele valor ou não, mas a decisão do sim ou não sempre cabe a nós. Não cabe ao outro. Mesmo em exemplos mais trágicos aqui, quando ele diz: você não conhece a minha mulher, é impossível ser feliz com ela. Nós já falamos dessa relação a dois em outros programas, né? Ora, efetivamente que há alguma coisa boa aí, lembre-se de quando você começou esse relacionamento. Quer dizer, não foi colocada uma espingarda na sua cabeça para que você se casasse com essa mulher. Então, como é que pode um relacionamento que outrora foi tão feliz e tão bom, num determinado momento, deteriorar-se tanto? E mesmo nesse sentido, se sou infeliz, a culpa continua sendo minha, porque tenho opções. Posso romper, o que seria o mais trágico, não é? Mas também posso tentar efetivamente consertar aquilo que está impedindo a nossa felicidade. Citei o exemplo de um casal que já casado há muito tempo, que vinha sendo infeliz, e perguntado ao marido: quanto tempo faz que você não sai com a sua esposa? Que você não vai ao cinema com ela? Ele se envergonhou porque fazia mais de 10 anos. E, no entanto, na época do namoro, isso era uma constante. Então, por que isso não se mantém? É claro que a infelicidade vai se instalando, porque nós vamos deixando de dar a importância que o outro efetivamente tem. O corretor me enganou, paguei muito caro o imóvel. Ora, o corretor está no papel de fazer e efetivar a venda da melhor forma possível, propiciando àquele que está vendendo um lucro sempre maior o possível. Cabe a nós a avaliação correta se aquilo que estamos comprando efetivamente tem esse valor. No entanto, na maioria das vezes é comum na nossa vida nós justificarmos a nossa infelicidade, os negócios mal feitos, a outra pessoa, né? Ou seja, nós transferimos para o outro a responsabilidade das nossas próprias decisões. Fomos nós que tomamos essas decisões. E por que tomamos tantas decisões de forma errada na nossa vida? Efetivamente, primeiro, porque não temos um autoconhecimento de nós mesmos. Ou seja, como citei no exemplo anterior, num dia de 24 horas, qual é o tempo que dedicamos a nós nesse dia de 24 horas? São tantas horas para o trabalho, tantas horas para o lazer, tantas horas para a saúde, alimentação, etc. Mas para nós, exclusivamente para pensarmos em nós, sobre a nossa vida, sobre o que pretendemos, sobre para onde estamos indo. Não é verdade? Outro dia eu falava no ar de uma frase que saiu no Face,
que se alguém te perguntar quem tu és e para onde está indo, muitas pessoas começam a rir, né? Mas é lastimável, porque a maioria das pessoas chegam ao fim da vida sem conseguir responder essa pergunta. Quem eu sou exatamente e para onde estou indo exatamente? Tal é a falta de conhecimento que temos de nós mesmos. E sabemos que tudo isso pode ser evitado através da introspecção. Quando nós avaliamos antecipadamente a decisão que nós devemos tomar, as nossas decisões não serão mais tão erradas, não trarão tantos equívocos e tantos desgastes à nossa vida. Mas é impressionante que esses casos que citamos ainda não são os piores, porque existem outros que recorrem da desonestidade ou do desconhecimento. Eles ocorrem quando tentamos justificar os defeitos a fatores externos. Por exemplo, tornei-me um ébrio porque a minha mulher me traiu. Quantas vezes escuto isso? Você pode até tomar 1 ou 2 pores por esse motivo, mas o alcoolismo é doença. E o indivíduo já nasce com a predisposição para o alcoolismo. Então pode existir um fato que te motive a beber, mas tornar-se alcoólatra depende de algo que já está em você, ou seja, uma predisposição à dependência, não foi aquele fato. O fato pode ter contribuído de que você tenha bebido, mas se a doença se instalou, não foi especificamente aquele fato responsável por isso. Porque no caso especificamente da drogadição e do alcoolismo não existe culpado, existem apenas vítimas. A culpa maior se instala após o diagnóstico, se a gente não faz nada a respeito, ou seja, você sabe que é um dependente compulsivo de qualquer tipo de droga, seja álcool, cocaína, maconha, enfim. Você é diagnosticado como um doente dependente químico e, no entanto, não faz nada a respeito. Nesse instante, a culpa efetivamente se instala. Outros exemplos. Passei a comer demais porque minha mãe cozinha muito bem e agora não consigo controlar meu peso. Parece cômico, não é? Mas essa desculpa é tão comum. Tento a minha sorte direta no jogo. Acho que é o meio mais rápido de subir na vida. Tá todo mundo jogando na Mega Sena aí, né? Maneira simples de ficar rico, como se a riqueza fosse resolver todos os nossos problemas, curar todas as nossas dores. Pode ter certeza, a maior parte da nossa infelicidade se dá no campo emocional e não material. E às vezes a matéria é um elemento complicador, em vez de solucionar, até complica ainda mais. Caí nas drogas quando percebi que ele não me amava ou que ela não me amava. Bebo tanto energético porque um amigo me disse que daí vou comer menos. Vocês não imaginam a frequência como eu escuto esses tipos de desculpas que justificam atitudes que se perpetuam e fazem das pessoas infelizes. Fico direto nos sites de relacionamento porque minha mulher não gosta de conversar. Ora, aí depende, claro, do assunto, não é? Se você só conversa de futebol, talvez ela não goste de futebol, mas fala de romance com ela, ou de novela, ou de algo efetivamente que seja do agrado dela, que provavelmente vai rolar um bate-papo legal. Mas a gente justifica as nossas ações sempre no outro. Nós não assumimos a responsabilidade de nossas ações. Tem aqueles casos extremos que o cara diz assim: eu sou ladrão porque não tem ninguém honesto no mundo. São tantos os exemplos de desculpa que visam desviar o foco de nós e tentam justificar os nossos desvios nos outros. Porém, quanto mais a gente protelar esse encontro consigo mesmo, vai continuar garimpando pela vida fatores que justificam e eternizam a nossa desgraça, até se quedar cansado diante da vida com uma pena desmedida de si mesmo e um ódio descomunal de tudo e de todos que cercam. Aquele que não navega em si mesmo somente passará pela vida. A introspecção disciplinada é o exercício que necessitamos para desatar as nossas amarras, amenizar ou excluir de nossa vida tudo aquilo que impede o direito que temos a um viver saudável e pacífico. A introspecção nos conduz à razão do possível. É fantástico isso, porque essa prática introspectiva sugerida no princípio 3, ou seja, tire um tempo para pensar em você e sobre você, ela realmente te situa. Ela te conduz à razão do possível. O que é a razão do possível?
ela nunca vai pedir para você fazer algo que não esteja na tua capacidade ou na tua competência. Não sei se o ouvinte lembra, num dos últimos programas eu estava falando sobre gestão e competência do ser humano. E eu dava o exemplo daquele caseiro simples que estava feliz e realizado porque aquele efetivamente era o seu sonho, e o exemplo do fazendeiro insatisfeito. E eu dizia o seguinte: não se engane, porque quando você tem sonhos, eu quero comprar aquela bicicleta, ou fazer aquela meia água, ou comprar um carro, ou construir uma casa, ou me casar, ou me formar. Esses sonhos que surgem em sua vida, eles não são mero acaso. Eles são inerentes à sua capacidade e competência. Então sonhar não é algo danoso, é algo bom. Nós temos que sonhar. Mas até nisso, às vezes, nós temos falta de capacidade de estabelecer a limitação do nosso sonho. Ou efetivamente o que está dentro da minha capacidade de realização. E a introspecção, ela situa essa questão dentro dessa razão do possível, daquilo que é possível. Então ela não vai exigir que você faça uma cirurgia numa pessoa se você nunca estudou medicina. Isso é um pensamento maluco. Então sempre vai ser um pensamento ajustado à sua capacidade de ação, à sua capacidade de realização. Eu quero lembrar o amado ouvinte que se nós pudéssemos simplificar o que é a felicidade, a gente poderia colocar aquela frase de um famoso filósofo, que me foge o nome agora, mas que diz que a felicidade é a menor distância entre aquilo que sou e desejo ser, entre aquilo que tenho e desejo ter. Então os nossos sonhos e as nossas realizações, sejam do ponto de vista material, sejam do ponto de vista emocional, elas têm que caminhar dentro da realidade do possível. Qual é a transformação possível que posso fazer? Quer dizer, se você é um mentiroso contumaz e compulsivo, provavelmente você não vai deixar de mentir amanhã porque teve essa proposta hoje. Mas de repente você pode mentir menos, tornar essa ação menos frequente, consequentemente você evolui para um quadro de honestidade cada vez maior. Então são assim que as coisas se processam na nossa vida. Às vezes as mudanças não são súbitas, mas sempre tem coisas que podemos fazer objetivando a mudança. Eu sempre falo e repito, se você está cursando qualquer curso, você só vai pegar esse diploma no final do curso. Mas você tem que vencer um dia de cada vez, ou seja, a prova de hoje, o que você está estudando hoje, porque é isso que vai te levar à competência do diploma. E isso vale para toda a nossa vida. Então, às vezes, quando a gente está com a mente desequilibrada e quando não temos um conhecimento da nossa limitação e da nossa capacidade, quando não tiramos esse tempo de interiorização para pensarmos em nós e a nossa competência ou a falta dela, nós fazemos exigências descabidas de nós mesmos, que nos colocam num grau de sofrimento muito grande. Basta exemplificar, por exemplo, nas questões materiais. Quantas vezes compramos mais do que podemos pagar? Olha o grau de inadimplência que existe no país hoje. É decorrente de ações impensadas, de exigências, às vezes de familiares ou suas mesmos em relação a você, que você não tem competência de administrar posteriormente. E isso é um gerador de problemas subsequentes. Eu estou falando só da questão material, imagine nas questões emocionais. Como é difícil se dedicar inteiramente, por exemplo, para nós que somos homens, a uma única mulher. Como é difícil amá-la e dar a ela tudo aquilo que ela necessita. E quantos que estão me ouvindo na noite de hoje têm matriz e filial como se isso fosse uma coisa natural, e não é, acredite. Porque não há competência para tanta gestão. E daí, consequentemente, os problemas se instalam, ninguém é feliz, nem a matriz, nem a filial, quem quer que seja. Então até essas questões passam por questões mal resolvidas, quer dizer, buscamos a felicidade fora porque não encontramos dentro do lar. Mas por que não encontramos dentro do lar a felicidade? Porque não nos interiorizamos o suficiente para perceber aonde nos escapou a felicidade e em que momento o amor deixou de ser amor.
Em que momento paramos de prestar atenção no outro? E todas essas questões, amado ouvinte, passam pela questão da interiorização humana, ou seja, de ficar só consigo mesmo, de se auto-questionar, de se perguntar. Porque todas as respostas que necessitamos para o bem viver residem em nós. Mas se não damos um tempo para que essas respostas sejam manifestas, talvez elas nunca venham à luz da razão. Vamos mais um breve intervalo e voltamos para encerrar com o último bloco falando do nosso princípio 4. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini Filho, para mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. O princípio 4 da Sociedade do Pensamento Livre, eu sempre digo que ele traz um senso de justiça enorme, porque é a análise da transformação. Eu acho que todas as decisões que tomamos na vida e todas as ações que fazemos, na maioria das vezes elas buscam efetivamente melhorar. A gente está tentando acertar, ninguém quer errar, ninguém quer ser infeliz de consciência sã, não é verdade? Mas se nós não paramos de vez em quando para fazer uma análise das nossas próprias práticas pessoais, então às vezes não é nem mudar aquilo que estamos fazendo, às vezes é acentuar até aquilo que estamos fazendo. E o princípio 4 é essa proposta de análise, quer dizer, o que eu instituí na minha vida? Foi a oração? Foi a religião? Que tipo de prática eu tenho na minha vida? Quais são os resultados decorrentes da minha prática? Ou por que esta prática não tem sido o suficiente para fazer de mim um ser humano mais feliz e mais realizado? Isto é a análise da transformação. O que transformou-se em minha vida, transformou-se para pior ou para melhor? Como que eu avalio a minha vida? Ora, se você tem uma empresa, você tem que fazer um levantamento de estoque esporadicamente para ver qual é a mercadoria que vende mais, que tem mais sucesso, qual é a que vende menos, para que você não compre tanto e fique com a mercadoria encalhada, não é verdade? Esse levantamento as empresas fazem no mínimo uma vez ao ano, e isso é tremendamente importante porque situa, algumas fazem em prazos bem menores. A nossa vida não é muito diferente, nós temos que fazer uma análise da vida que estamos vivendo. Quanto entulho desnecessário estamos levando em nossos ombros? Então, de repente, deixar esse entulho ao longo do caminho para tornar o nosso fardo mais leve. O princípio 4, ele nos diz que a vida conspira ao nosso favor, que o saber está no inconsciente coletivo. E quando nós aqui valorizamos a honestidade, afirmamos que a mentira é um dos nossos defeitos mais danosos, é porque nós acreditamos que a avaliação do certo e do errado reside em cada um de nós e depende do grau de honestidade de cada um de nós para uma escolha realmente correta.
São comuns pessoas que às vezes discorrem sobre coisas que nunca experienciaram, como conhecedores do assunto. Em nossos encontros, por exemplo, às vezes as pessoas falam como conhecedores da introspecção disciplinada, quando a própria fala evidencia o desconhecimento da prática. Nós sabemos, ouvinte, que a verdade nem sempre é bonita ou boa. A morte física é uma verdade inquestionável, mas não gostamos muito de falar sobre ela. O que por vezes nos faz desonesto é a necessidade do estou bem, obrigado. Ser honesto não significa não errar. Lesar alguém de alguma forma é errado, mas se eu confesso o erro, estou sendo honesto. E às vezes, no entanto, para passar uma imagem de retidão, ignoramos o fato e vamos fazendo do nosso interior um depósito de desonestidade que cada vez dá um conteúdo maior para as nossas ações posteriores. É um depósito compulsório de desequilíbrios emocionais, compulsões e defeitos crescentes decorrentes da mentira. Estamos evidenciando bastante a mentira e a honestidade, porque é indispensável a prática desse quarto princípio, a total honestidade na análise da transformação. Eu não devo permitir enganar-me, porque se eu inserir essa prática, ela será uma constante na minha vida. E a primeira análise que eu devo fazer é se realmente consigo admitir e situar o que em mim me desagrada. Aqui seria interessante a gente analisar desde os pequenos defeitos que julgamos insignificantes até os mais visíveis que possam nos causar desconforto. É importante nós situarmos coisas pequenas porque, obviamente, por serem obstáculos mais fáceis de serem removidos, vão nos preparando lentamente para a superação dos obstáculos maiores. Uma vez situados entraves que retardam o nosso crescimento como seres humanos, evoluímos dentro dessa análise, honestamente admitindo o que já fizemos a respeito de minorar o problema e qual o resultado essa ação provocou. Se a ação até aqui, seja ela qual for, não resolveu e nem minimizou a questão, ela já se provou inútil. Porém, a nossa sugestão é que você não descarte a ação em dois casos: quando ela já propiciou qualquer tipo de alívio ou quando a opção de uma ação transformadora não é disciplinada. Por exemplo, tem pessoas com problemas graves emocionais, como a depressão, que vão ao psicólogo e ao psiquiatra 1 ou 2 vezes e dizem que não funcionou. Em qualquer tentativa na busca de melhorarmos, devemos dar um tempo suficiente e só abandonar a prática quando realmente se prove ineficiente. Portanto, sugerimos que você não abra mão da ação que tenha tido que ocasionou bons resultados, mesmo quando o problema não foi de todo resolvido. A introspecção disciplinada, ela já se provou positiva por aqueles que adotaram a sua prática. Por isso estamos sugerindo que esses princípios se somem às soluções que você já dispõe. No nosso caso específico, a introspecção, sugerimos ao menos 30 dias de uma prática disciplinada. E após esse primeiro período, poderemos observar os avanços relacionados aos nossos problemas. Isso eu venho repetindo sucessivamente aqui no programa Pensamento Livre, que você institua essa proposta de análise pela manhã, de forma disciplinada. Comece, se você achar 10 minutos demais, com 3 minutos, o ideal seria 10. E faça isso durante 30 dias. E se ao final desse período você não sentiu nenhuma modificação, se você fizer essa análise da transformação e não transformou efetivamente nada, pode mandar até uma carta aqui que eu faço questão de ler, ou um e-mail, dizendo que a introspecção é ineficaz, que no seu caso não propiciou nenhum resultado, porque eu duvido que isto ocorra. Eu duvido que se você instituir a introspecção durante 30 dias, ela não vai ser a amiga constante na sua vida, dada a gama de soluções que ela trará. Na análise da transformação, ela se dá normalmente após a introspecção, e aí você vai observar os avanços. A sugestão é que você seja honesto nas questões. Situei os meus problemas,
Tenho, de fato, estabelecido diariamente um tempo para mim na introspecção? Em que tenho me sentido melhor? Tenho dado um tempo introspectivo antes da tomada de decisões? Quais pensamentos e ações que antes não me eram comum fazem parte de minha vida hoje? Estou citando esse exemplo, mas além desse exemplo que eu coloquei para servir como guia para análise, faça você o seu próprio guia como julgar ser conveniente. A única coisa que eu te lembro é que o quesito indispensável é a honestidade para consigo mesmo. Veja bem, não é com o outro. É não enganar a si mesmo. Melhorei, não melhorei, avancei, não avancei. Seja rigoroso com você. Não minta para você, não engane você. Quando os avanços são perceptíveis, se você observar que de fato houve avanços, eu acho que não seria muito sábio ignorar, muito menos abandonar a prática da introspecção. Nós sabemos por experiência que a prática sugerida, quando praticada adequadamente, não só resolve as pendências que impedem o nosso crescimento, mas propiciam também uma possibilidade de preparar-nos de forma eficiente para a realização dos nossos projetos futuros. Sempre conscientes de que tudo que tenhamos idealizado para depois só poderá se concretizar se no dia de hoje tive alguma ação prática objetivando isso. Portanto, o tempo que eu tenho para admitir que em minha vida existe limite a ser respeitado, limite a ser superado, é hoje, é agora. O tempo que eu tenho para o pensamento livre e introspectivo é agora. E se eu estou pensando seriamente nessas possibilidades, já estou inserido na análise da transformação neste exato momento. Portanto, amado ouvinte, não negligencie. Nós estamos chegando ao final do programa da noite de hoje, mas eu te peço encarecidamente, quem sabe até após o programa de hoje, use esse tempo que dispomos, que é sempre agora, porque a vida está sempre acontecendo agora. Quantas decisões importantes talvez você tenha que tomar agora nesse finalzinho de ano, nesse ano que se inicia? Quantos projetos, quantos caminhos, quantas tomadas de decisões? Eu peço a você encarecidamente, permita-se esse momento introspectivo, sente-se numa cadeira confortável, feche os seus olhos e pense sobre você e sobre tudo aquilo que está relacionado à sua vida. Faça deste um exercício disciplinado. Sugeri pela manhã, mas pode fazer isso a qualquer hora do dia, porque sempre trará ganhos, independente do momento que você o faça. Nós vamos encerrar na noite de hoje, como fiz no programa anterior, com mais uma poesia do sócio pensador Poeta Calado, relacionada à ansiedade, que será tema dos próximos programas. A ansiedade é o ato de ressentir o passado e pressentir o futuro. A cura para esse mal é exercitar-se e focar do que se faz no momento presente. É viver e agradecer cada instante. Não se vive no amanhã, nem no antes. Sócio pensador, Poeta Calado. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia na noite de hoje. Boas festas, uma boa entrada de 2015 a todos aqueles que me escutam, a todos os nossos sócios pensadores ligados na internet nos 3 estados do Sul, e até o próximo sábado. Boa noite. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.